Josué capítulo 5, versículo 1. Vamos fazer uma leitura um pouco mais longa hoje, tá? Então me acompanhe aí. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar o povo de Israel. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e foram os filhos de Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem do deserto. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até que se recuperassem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, a Páscoa, no mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, segundo produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou você é dos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você pisa é santo. E Josué tirou. Josué capítulo 6, versículo 1, por favor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um um chofar, uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes tocam a trombeta. Quando as trombetas soarem de longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Amém. Até aqui. Amém? Amém. Que o Espírito Santo use essa palavra e me use como uma caneta para escrever mais uma página na minha e na sua vida. E quem crê, diga amém. Bom, você sabe que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um grande libertador. Tirou o povo do Egito com mão forte de Deus. Moisés não tirou ninguém do Egito. Moisés foi um precursor usado por Deus, mas quem tirou o povo do Egito foi o Senhor. E o Senhor tira o povo do Egito, passa pelo Mar Vermelho. Você lembra das pragas, né? O mar se abre, eles passam em seco. As pragas no Egito vêm. Você lembra da história de Moisés? Josué assume o cajado de um grande, de um gigante, de um herói da fé chamado Moisés. Não é fácil a missão de Josué. E Josué, ele está agora diante da terra prometida. Importante lembrar que eles saíram do Egito. É bom a gente lembrar disso. Egito na Bíblia é uma figura de linguagem que fala da velha vida.
Egito vai lembrar da casa do rock, da loucura, da droga, do mundo louco, de antes de Jesus. Egito é quando você era escravo. Então, se qualquer um que é escravo do cigarro, de qualquer outra coisa, o escravo está no Egito. E quando Jesus nos liberta da escravidão, Ele nos faz homens e mulheres livres. Posso ouvir um amém? E promete nos levar até Canaã. Canaã é uma terra que mana leite e mel, é uma terra boa, é uma terra de bênção, é uma promessa. Só que do caminho do Egito até Canaã existe o deserto, e esse deserto não é fácil, e tem algumas coisas aqui no meio que a gente precisa entender. E aqui nós estamos em Canaã, fala comigo, é bom lembrar, estamos em Canaã. Um lugar bom, lugar de terra prometida, lugar de bênção. Você já está desfrutando de muita coisa que Deus falou que ia fazer, sim ou não? Quem está desfrutando de bênçãos de Deus já? Não, mas Canaã é no céu, pastor. Não, sim, tem uma Canaã celestial. Mas hoje nós já estamos desfrutando da presença de Deus. E a presença de Deus representa Canaã. Então nós estamos já em Canaã. Só que em Canaã não está fácil. Por quê? Porque tem Jericó em Canaã. Jericó é a primeira cidade fortificada que tem que ser vencida. Então, o que significa isso, pastor? Que quando eu sou salvo do Egito, eu ainda tenho coisa para resolver e guerras para vencer. Eu não estou pronto. As pessoas que se batizaram, vocês acreditam nisso? Que das 480 pessoas que se batizaram no sábado, na segunda-feira, a dívida que eles tinham no banco acabou? Quem acredita nisso? Não, está amarrado. Não acredita, claro que não acredita. Por que não acredita? Porque a conta está lá ainda. O que significa isso, pastor? Significa que mesmo que eu me converta e nasça de novo, eu tenho coisas para resolver na minha vida. Eu tenho perdão para liberar na minha vida. Eu tenho perdão para pedir na minha vida. Eu tenho contas a acertar. Eu tenho um processo de santificação. Porque eu sou um homem que viu meu pai sendo grosseiro com a minha mãe e com os meus irmãos a vida inteira. Então eu me converti. Agora, a partir de hoje, eu sou um manso, um poço. Não sou um poço. Eu ainda estou praticando algumas coisas que eu vi meu pai fazer. E eu preciso me santificar todo dia para me chegar na terra que Deus quer para mim. E esse processo me prepara para chegar aqui. Se eu não respeitar esse processo do deserto, eu não chego onde eu devo chegar e eu não vou usufruir do que eu tenho que usufruir quando eu chegar. Por isso que tem pessoas na igreja evangélica que se converteram há 30 anos, mas continuam com a mesma vida medíocre. E quando eu falo medíocre, entenda, não é pejorativo, a mesma vida mediana, não cresce, não muda, é o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma briguinha, chateadinho com a mesma coisa. Ele se converteu, o nome dele está no livro da vida, só que ele não prospera em nada na vida, porque a mente dele não foi treinada, ele não aceita o processo do deserto. E o deserto é fundamental, apesar de ser dolorido. O deserto não é cabal, ele é pedagógico. O deserto não é o fim, é o meio. Só que o deserto tira coisas de nós que o oásis não tira. O deserto tira coisas de nós que o resort não tira. O deserto tira coisas de nós que um culto de domingo à noite não tira. Mas o deserto, a dor, o espinho, os abandonos, as frustrações, tiram. Então é esse processo. Josué está agora em Canaã, mas tem uma guerra para ser vencida. Jericó. Então o que é Jericó para você e para mim nessa noite? Jericó é fortaleza, lugar difícil para nós. Essa área é difícil para mim. Esse muro aqui eu não consigo passar com facilidade. Esse muro é alto demais. É bom lembrar que as muralhas de Jericó tinham em torno de 7 metros de altura e 4 de largura. Uma carroça andava em cima das muralhas de Jericó. Tinha casas em cima da muralha. Era enorme. Não era um murinho que a gente faz do vizinho com massa 12x1, que dá uma pesada, derruba. É uma muralha. Então o que é Jericó para mim e para você? É muro, é fortaleza, é gigante que temos que vencer, que Deus, no lugar que Deus nos colocou. Vou repetir. São gigantes que temos que vencer no lugar que Deus nos colocou. Você casou, aí dentro do casamento tem gigantes que você tem que vencer. Você tem filhos, dentro da criação de filhos, tem gigantes que você e eu temos que vencer. Deus nos deu uma empresa, a empresa que Deus te deu tem gigantes que você precisa vencer. Amigos que Deus te deu, tem gigantes, a amizade tem gigantes. Sempre vai ter muralhas, sempre vai ter Jericó. Ignorar Jericó é uma tolice, não é sábio. Enfrentá-la é o melhor caminho, porque você está aqui,
chegando na terra prometida. Você está com os pés na terra. Tem alguns gigantes para vencer, tem muros para vencer. Voltar para o Egito não dá mais, senão morre, não dá tempo. Ficar no deserto é morte, então eu tenho que ir para frente. Não dá para voltar mais. Não dá para voltar mais. Jericó são medos gigantes, são traumas intransponíveis, são pedidos de perdão difícil de liberar. Jericó é esse lugar onde voltar para o Egito não dá mais, tem que ir para frente. Bom, deixando isso de pano de fundo, eu quero, nesses textos que eu li, extrair sete aparelhos de musculação que, se você treinar, você vai derrubar Jericó. Um crossfit de Deus aqui, antes de chegar na muralha, para a gente chegar lá bombado e a gente poder vencer essa muralha. 7 segredos, 7 princípios, 7 chaves, 7 códigos, como você quiser pegar. 7, para a gente poder enfrentar a Jericó da nossa vida. Eu tenho umas 3 Jericó, pelo menos na minha vida, que estão bem diante de mim. E isso aqui Deus falou comigo. Então, qual é qual é o primeiro aparelho aqui que a gente precisa exercitar a nossa musculatura da fé? Primeiro, não podemos esquecer das guerras que um dia já vencemos. O texto diz que os reis amoreus, cananeus, ficaram com medo de enfrentar, porque eles souberam que o mar se abriu diante de Israel. Quem aqui, algum mar já se abriu alguma vez na sua vida? Algum milagre Deus já fez? Quem já teve vitórias que Deus deu? Levanta a mão. Não esquece, Deus quer trazer à sua memória hoje o que traz esperança para você. Deus está trazendo uma memória para mim e para você hoje, coisas que Ele já venceu para você um dia. Deus, é importante lembrar de coisas que a gente já viveu, de socorros que a gente já teve, de orações que Deus já respondeu. Eu gosto muito de um homem chamado George Miller. George Miller foi um homem, ele me inspira muito até hoje, né? A vida dele fala comigo. Tem um texto na Bíblia que um homem caiu sobre os ossos de Eliseu, né? Os ossos, o esqueleto já morto de Eliseu. E quando o homem caiu, o homem estava morto. E quando ele caiu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Pastor, osso de Eliseu ressuscita morto? Não, isso aqui é pedagógico. Homens e mulheres que já morreram, a sua história ainda inspira. E George Miller é um homem, é um osso desse, que um dia eu li o livro dele, caí em cima do osso dele, e eu me inspirei. E hoje o orfanato está vindo, tudo está vindo, porque esse homem me inspirou. Ele é um homem que me inspira a ter fé. Ele cuidou de mais de 20 mil órfãos. E sabe como ele fazia para tirar a oferta? Ele botou uma caixinha dessa no canto da igreja. Nunca pediu uma oferta. E falou, a partir de hoje, quem quiser ofertar, a caixinha está lá. E ele sustentou, por mais de 20 anos, 20 mil órfãos. Ele tem um diário, e no diário dele ele tem, alguém pode me corrigir, eu posso errar aqui o número, se alguém já leu o diário dele, ele tem mais de 60 ou 160 mil orações respondidas. É que a gente não sabe, mas a gente acordou de manhã e orou, Deus me guarda, e Deus guardou. Quem aqui já orou de manhã, Deus me guarda? E você está aqui, significa que todos os dias até hoje Deus guardou você. Só que a gente não vê e Deus responde orações. Deus, a nota do meu filho na escola, e o filho foi bem. Deus, a pequena provisão, aquela venda no dia 31 para fechar. O tratamento que deu certo. A tuberculose que não evoluiu. Tanta coisa que a gente orou e Deus respondeu, mas a gente não viu. Então, a primeira coisa, vamos enfrentar Jericó? Vamos. Peraí, deixa eu lembrar que o meu Deus já me deu vitória contra outros inimigos. Esse é outro inimigo que Ele vai me dar vitória. Essa consciência do passado. A Vivi sempre fala que ela tem a versão Tiranossauro Rex. É uma versão difícil. Os braços encurtam, os dentes aparecem. E ela vira... né? E a gente entra em crise. Acredite, eu e a Vivi, a gente tem crises. Tipo casamento. Quem é casado? Isso, tipo casado. Acredita, ou vocês acham que quando eu acordo de manhã, eu acordo 2 asas e saio assim? Eu saio voando para a cozinha, como um anjo. Lá eu faço um café da manhã para ela, volto voando. Acordo ela com uma pena da minha asa. Levante, amor.
Ela vai lá, toma um café, dá um beijo no meu rosto. Não! Quantas vezes eu falei, bom dia, amor, deixa eu dormir. Falei, era só um beijo que eu queria dar. E teve momentos, com 25 anos de casado, que a gente entra numa crise, e a crise passa de um dia, 2, vai ficando ruimzinho, porque ela é um pouquinho mais ruim que eu. Não, eu sou mais ruim, não posso falar isso. Mas eu lembro que o meu casamento foi restaurado. E teve outros momentos que o meu casamento também passou por situações e Deus trouxe graça. E se Deus trouxe graça uma vez, Ele vai trazer graça agora de novo. Eu lembro disso. Quem aqui lembra que você orou e Deus mandou a provisão na sua casa? Deus abriu a porta. Ele abriu naquele dia, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, Ele vai abrir de novo a provisão necessária. Tá, mas lá era uma cesta básica. Agora é um grande contrato, não importa. É o mesmo Deus, para Ele é a mesma coisa. É o filho sendo respondido nas suas orações e na Jericó que precisa ser derrubada na frente dele. Porque para Deus não tem Jericozinho e Jericozona. Para Deus não existe lutinha e lutona. Para Deus não existe inimiguinho e inimigão. Para Deus é inimigo, para Deus é vitória. E Deus é o Deus que não perde nenhuma batalha. Então guarda isso. Levanta a mão quem tem mais para agradecer do que a pedir. Quem tem muita história para agradecer a Deus. Agradece Jesus, obrigado pelas orações que o Senhor tem respondido. Eu não quero nunca me esquecer de onde o Senhor fez, o que o Senhor já fez na minha vida, no meu casamento. Jesus, o Senhor me deu vitória sobre mim mesmo, quantas lutas internas. Obrigado, Jesus. Você pode ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Então, primeiro, não podemos esquecer das vitórias que já tivemos. Segundo ponto desse texto é: nem todos entenderão a batalha que Jericó, que Deus te mostrou. A Bíblia diz que os guerreiros que saíram do Egito ficaram no caminho, morreram. Josué teve que circuncidar os filhos que nasceram no deserto. E aqui eu aprendo que nem todo mundo vai entrar aonde Deus quer que eu entre. E aqui eu quero que você entenda que tem uma medida para você e tem uma medida para outras pessoas. E não é que você é melhor, são medidas. Inclusive tem gente entrando em batalha muito maior que você e você não vai entrar. Porque tem homens de Deus sendo levados em batalhas que eu nunca vou entrar, porque não é para a minha medida. E entender isso é libertador. Porque a gente tem uma tendência a querer levar todo mundo que saiu do Egito com a gente para o mesmo lugar e a mesma batalha que a gente. Nem todo mundo vai entrar. E isso é libertador. Você saber que nem todo mundo vai entender o que você entendeu. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus falou com você e a Jericó é sua, não é de outro. Tem uma irmã que se batizou aqui um ano passado. Ela se batizou, o marido nem veio. O marido nem veio no batismo. Ela obedeceu, ela foi. Depois de um ano o marido dela se batizou. Depois de um ano o marido dela se batizou. Quando você obedece o que Deus falou para você na sua Jericó, outras pessoas podem ver o que você está vivendo e se inspirar e também seguir você. Mas não espere por ninguém naquilo que Deus mandou você fazer. Vou repetir: não espere por ninguém naquilo que Deus mandou você fazer. É a sua Jericó. Se Josué dissesse assim: eu não vou entrar, meus irmãos, meus amigos ali, não, capaz, não. Josué estava convicto, tinha uma vocação, um chamado. Ele estava conduzindo um povo agora. Ele estava convicto no que Deus deu para ele. Então é importante você saber que a sua Jericó, nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai entender. Não cobre de ninguém aquilo que Deus mostrou para você. Eu lembro que eu fiquei uma vez chateado, muito chateado, porque eu fui pregar nos presídios e tal, e uma foi comigo na época, e depois de um tempo, ficaram muito poucos, vou dar um exemplo, de 100 ficou 10, e eu comecei a ficar bravo, esses crentes esquenta-banco, que só fica na igreja domingo em domingo, comendo pão da ceia, mas não, que antigamente era comendo hóstia, né? E não muda, em vez de evangelizar. E eu estava lá no presídio evangelizando, eu queria que todo mundo fosse no presídio evangelizar. E Deus falou comigo: eu mandei você ir no presídio, não mandei eles. O dia que eu mandar eles é comigo. E eu mandei eles fazer outra coisa que não te chamei. Obedece o que eu mandei você fazer.
Quem está entendendo? Então é importante você obedecer o que Deus mandou você fazer e entender que nem todo mundo vai vir com você. Terceiro, para a gente enfrentar Jericó, a gente precisa saber disso. A vitória sobre Jericó começa em casa. Ele circuncidou antes de derrubar Jericó, os seus filhos. Olha para mim, você não pode vencer vitórias fora, sem vencer as internas primeiro. Primeiro os da casa. Ele não foi vencer Jericó sem antes circuncidar os seus filhos. Marque os seus filhos. Marque a sua casa, o seu casamento primeiro. Vença essa Jericó da casa primeiro. Olha que interessante. Ontem Deus falou comigo. Quem acredita que Deus fala de várias formas? Quem acredita? Ontem Deus falou comigo enquanto eu tomava banho. Estava eu tomando banho. Eu peguei o frasco do condicionador. E estava escrito assim: equilíbrio, da raiz às pontas. As mulheres estão entendendo o que eu falei, o que eu estou lendo. E eu lembrei na hora que eu li aquilo, Deus falou comigo: filho, começa na raiz, depois nas pontas. Você ganha primeiro em casa, depois fora. Você não pode começar nas pontas, não tem brilho nas pontas, se não tiver raiz saudável. Deus falou comigo através do shampoo profético, um condicionador profético. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu te abençoo para que a sua casa, a sua raiz seja saudável, para que as pontas naturalmente apareçam e os seus filhos sejam as pontas, seus netos sejam as pontas. E quando alguém vê os seus filhos, vê os seus netos, vão dizer: a raiz é boa. Josué não venceu sem antes cuidar da raiz. Ele cuidou dos seus filhos. E ele não foi correndo para: vamos lutar, está tudo bem, vamos assim mesmo, não precisa circuncidar, vamos embora. Não, vamos circuncidar. E eu oro. Teve o retiro dos teens, os pré-teens estão aqui. Lá no retiro do teens teve batismo com o Espírito Santo. Os nossos filhos serão circuncidados na presença de Deus. Eles vão ter a experiência deles, não a nossa, porque a nossa é a nossa. Mas a experiência deles marcarão a vida deles. Quem crê nisso? Então, primeiro, precisamos ter vitórias em casa. Nenhuma Jericó vencida justifica a família perdida. Vou repetir. Nenhuma Jericó vencida justifica a família perdida. E se você está perdendo a sua família, pare a batalha com Jericó. Volta para salvar a sua casa. Quem recebe isso? Quarto, importante respeitar tempos de descanso. Pastor, por quê? Porque lembra o texto? Eles ficaram no acampamento, as crianças foram circuncidadas. Você sabe o que é circuncisão, né? Todo mundo sabe? Alguém não sabe, levanta a mão. Isso, pode levantar a mão se alguém não sabe, levanta a mão. Circuncisão era uma marca, um corte feito com uma faca no prepúcio do órgão genital masculino. Na ponta do órgão genital masculino do menino. Está amarrado, ainda bem que isso aí acabou. Ainda bem que é da lei, né? Oh Jesus, obrigado pela graça. Esses dias eu estava falando sobre circuncisão no culto das 5 e o pessoal das Libras estavam tentando explicar para os irmãos o que é. E quando eles explicaram, teve um irmão surdo que fez assim, ó, tipo assim: eu vou sair dessa igreja agora. E a circuncisão era uma marca e precisava ter um tempo de repouso. Posso dar um conselho para você? Respeita o repouso. Você pensa que é o diabo atrasando você, mas não é. É Deus colocando você no time dele. Respeita o repouso. Respeita o descanso. Posso te abençoar com uma palavra? Descanse. O descanso é tão precioso na guerra quanto a batalha. Talvez você vai ganhar a guerra antes de ir para a guerra, porque você descansou e confiou no Senhor. Confiança no Senhor tem a ver com descanso. Quem descansa, confia. O reino de Deus é semelhante a um homem que jogou a semente na terra e foi dormir. Jogou a semente na terra e foi dormir. Então pergunto para você, quem tem mais fé? Um homem que joga a semente na terra e foi dormir? Ou um homem que joga a semente na terra e fica girando em cima dela 7 vezes por semana, declarando, profetizando: eu creio, vai nascer, nasce agora. Quem tem mais fé? Quem foi dormir?
Então, às vezes, quem faz muito barulho expressando fé, não tem fé. Quem tem fé mesmo, está em silêncio, esperando a voz de Deus. Então, às vezes, o que Deus quer de mim e de você é silêncio. E no silêncio, Ele vai mudar a nossa sorte. Porque o texto diz: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no passado. Sexto, quinto ponto, no descanso em Deus, Ele retira as nossas vergonhas do passado. Vou repetir, no descanso em Deus, Ele retira nossas vergonhas do passado. Quem aqui, se alguém inventasse, cara, quem inventasse isso ia ficar trilionário. Uma borracha que apagasse erros do nosso passado. Ou fizesse a gente voltar lá com a maturidade que nós temos hoje para fazer diferente. Quem comprava essa borracha? Eu aqui, ó. Eu compro. Me dá duas, né? Por quê? Porque todos nós temos um passado. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Tem ex-flamenguista. Tem um monte de ex aqui. Todo mundo é ex alguma coisa. Ex-mentiroso. Ex-picareta. Quase ex-picareta. Está se despicaretando. Tem todo tipo de gente aqui. Tem gente que está saindo. Todo mundo tem um ex alguma coisa aqui. Mas com o tempo, e quando a gente descansa em Deus, o nosso nome não será mais ex alguma coisa. Nós seremos filhos de Deus. Não é lá vai a ex-prostituta. Não, lá vai uma mulher de Deus agora. Porque ela descansou no Senhor. E Deus mudou, tirou a vergonha do Egito. Tirou a vergonha do passado. Quando você permanece em Deus, Deus muda a sua história. Estava conversando com o Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, sobre isso. E chegou um momento da vida dele. Ele foi buscando Deus, as pessoas atacando, e ele buscando Deus em silêncio. E teve uma época que ele não era mais apresentado como o Rodolfo ex-Raimundos. Ele era Rodolfo evangelista, Rodolfo pastor, Rodolfo meu irmão, Rodolfo que nos abençoa, Rodolfo meu irmão em Cristo. Isso é Deus removendo a vergonha do Egito do passado. Quando a gente descansa, Deus remove a vergonha do passado. Interessante, sexto ponto. Às vezes a gente se perde nesse processo até chegar em Jericó, a gente fica confuso. A gente não sabe exatamente quem ouvir ou que voz ouvir. Como, pastor? Josué está andando e ele encontra um anjo do Senhor. E o anjo está com uma espada na mão. Pensa a visão. Josué encontra um homem, do tamanho de um homem, com uma espada na mão. Ele sabe que é um ser celestial, mas ele está confuso. Ele não sabe identificar se é um ser celestial de Deus ou não. E Josué fala assim: Você é dos nossos, é do inimigo, você é da esquerda ou da direita? Você é católico, evangélico, quem é você? Ele está confuso, ele não sabe que aquele ser celestial é da parte de Deus. E às vezes, no meio das batalhas de Jericó, a gente não sabe se é Deus falando ou se é o diabo falando. Se o conselho é de Deus ou é um conselho do diabo. Se essa direção foi Deus que apontou, e a gente, ainda que tome conselhos de pessoas maravilhosas, e uma multidão de conselhos tem sabedoria, a gente não sabe discernir bem se é Deus ou se não é. Isso acontece conosco. Eu lembro de uma vez que eu fui no presídio, era o último dia que eu ia no presídio antes de ir para Belo Horizonte, 2012. E era o último dia, eu sabia que era o último dia, porque na outra semana eu ia viajar. E naquele dia um irmão da igreja que congrega aqui com a gente me procurou, falou: pastor, eu quero ir lá no presídio porque deve ser muito emocionante, cara. Como é que é pregar lá dentro, entrar na cadeia, como é que é, nossa, espiritual, como é que é a luta com os demônios. E eu falei: rapaz, tu quer ir lá ver? Me leva, eu quero ver. Eu falei: então tá, então sexta que vem vamos junto para o presídio. Só que na sexta anterior eu fui no presídio e aconteceu um problema. Qual o problema? Eu entrei numa das celas, numa das alas, e tinha um cara com celular, conversando com alguém. Eu entrei na cela, ele falou: ô pastor, depois eu vou no culto, eu estou no celular agora aqui. Eu falei: tipo, é a informação que eu não queria saber. Sabe aquela informação que não queria saber? Por que me contaram? Eu saí. Quando eu saio, outra cela,
O cara, ô sargento, você sabe que o pessoal não gosta muito de militar. E até então ninguém sabia. Aí eu falei, viu que não deveria ver, e ouviu o que não queria ouvir. E eu falei, tá bom, era a ala D. Eu falei, quer saber? Sexta que vem eu venho na outra ala. Tudo bem. No outro dia, sabe o que aconteceu? Fizeram um pente fino, denunciaram que tinha celular na cela D. Quem vocês acham que eles pensaram que denunciou? Meu irmão, foi feito um pente, saiu no jornal. Denúncia, celular, ala D. E o meu coração pensou, não, na ala D eu não boto meus pés. Aí fui eu e o empolgado. Entramos lá, nossa, e ele orando em língua, e eu falei, oi meu Deus do céu, o homem está empolgado. E nós, é verdade, foi uma loucura. Foi o Zoca, o Mateus. O Mateus, bora, é nós, vamos quebrar tudo. E eu pensando, Deus me livra da ala D. E eu só aqui, e o diabo começou na minha mente, eu vou te matar. Não, gente, tem gente que sabe o que eu estou falando, é guerra na mente, é uma loucura. Eu vou te matar, tu não vai casar tua filha, tu não vai ver os teus netos, eu vou te matar hoje. Porque o pessoal está te esperando lá, porque eles acham que tu denunciou. Tudo isso montou na minha cabeça. E eu estou entrando e o cara do meu lado. E nós entrando. Aí quando eu chego lá no portão, eu falo, eu quero ir na ala A. Aí a moça, a ala A está fechada. A B? Vai chegar lá, é isso mesmo. A B, o psicólogo não sei o quê. A C está em limpeza não sei o quê. Só tem a D aberta. E o cara, bora, vamos para D, cara, vamos na D. Eu não falei nada do que estava acontecendo na minha cabeça. Mas na minha cabeça estava assim, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Gente, eu vi o Águia Dourada passando, é religioso, é refém. Nossa, não tem noção assim do que na minha cabeça passou. Aí eu estou entrando, só abriu a D. Aí eu estou entrando na D. Quando eu estou entrando na D, eu encontro o carcereiro, que me conhece, anos indo ali. Pastor, tudo bem? Você vai pregar aqui hoje? Eu vim comprar pão. Que pergunta é essa? Claro, eu vim aqui ministrar. Tu vai entrar aqui hoje, tem certeza? Por quê? Não, porque me disseram que vão matar 2 religiosos aqui hoje. Eu falei, não, estou brincando, pastor. Eu falei, ele brincando, eu morrendo. Diante de Deus, na minha cabeça estava assim, ó, tá vendo, eu vou te matar. E só que eu tinha uma guerra, porque a minha guerra era assim, ó, Deus dizendo, eu estou te livrando, não entra, estou te livrando, não entra. Era 2 guerras. Eu vou te matar, estou te livrando. Vou te matar, estou te livrando. Sai daí. E o outro empolgado aqui do meu lado. Vamos pregar, vamos pregar. E eu pensando, vou pregar a última vez. Não, diante de Deus, irmãos, eu fiquei apavorado. Porque havia 2 vozes. Entende? Eu estou indo fazer algo de Deus, mas há 2 vozes. O anjo apareceu, Josué não discerniu. Nem sempre a gente discerne bem direitinho. Bom, resumindo, eu entrei, foi o dia que mais pessoas entregaram a vida para Jesus. Era a voz do diabo. Mas eu acreditei, até ali. Depois foi uma bênção. Então, quando você está confuso, as vozes... Quer ver outro exemplo? Engraçado que aconteceu, um amigo meu estava num culto, ele é ministro de louvor, e eles estavam inaugurando a bateria com fone de ouvido, o baterista tinha fone de ouvido, então o baterista ouvia da mesa o que o mesário falava com ele. Então o baterista estava aqui tocando, só que a primeira vez na vida que ele estava com fone, e aí o mesário lá, ele apertava o botão, tecladista, aumenta o volume, isso. Guitarrista, para de dar show, baixa um pouquinho. E conversava com cada um, e ninguém ouvia a voz, só o cara do instrumento ouvia a voz. Aí o cara estava tocando, fone aqui, o mesário aperta o dedo lá e, Daniel. Não, diante de Deus, ele achou que era Deus. Porque ele está aqui quietinho e ele ouve Daniel no ouvido dele. Ele não sabia que a mesa podia falar com ele. Aí ele, Daniel, está me ouvindo? Mas ele...
Na cabeça dele não está falando com o mesário, ele está falando com Deus, Deus já está falando com ele. Cara, ele está ouvindo a voz de Deus no ouvido dele, cara, que coisa maravilhosa, que experiência. Aí Daniel, faz um favor para mim, se tu está me ouvindo, faz um sinal. Ele parou de tocar a cabeça. Aí não, se eu sou o mesário, eu falo assim, Daniel, se tu me ama, dá uma roladinha, rola. Levanta, dá um cascudo no pastor que está pregando agora. Vai lá, Daniel, tu me ama mesmo? A gente acha que é Deus, mas é o mesário. A gente acha que é Deus, mas é a nossa alma. A gente acha que é Deus, mas é a nossa vontade de prosperar sem Deus. A gente acha que é Deus, mas é a nossa vontade de namorar sem a permissão de Deus. A gente acha que é Deus. A gente está confuso às vezes. Não discerne bem. E é o mesário fazendo a gente rolar. É? Josué ficou perdido. Josué ficou confuso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está no lugar errado pelo fato de ficar confuso às vezes. Continua buscando que ele vai dar uma direção para você. O anjo falou, não, fica tranquilo. Não sou do inimigo nem de vocês. Eu vim do alto. E eu venho com uma mensagem. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu pisa é santo. E Josué tirou. Sabe o que eu aprendo aqui e eu encerro? Sétimo ponto, sétimo equipamento, sétimo aparelho para você entrar nessa luta contra Jericó. Sétimo princípio, são dois. O primeiro, santidade. Porque sem santidade jamais veremos a Deus. O texto, a Bíblia diz, santificai-vos hoje, porque amanhã verão maravilhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus pede algo de você, é porque Ele quer te abençoar. Deus fala, vai lá e pede perdão, Ele quer te abençoar. Vai lá e recua naquele negócio, Ele quer te abençoar. Ele vai lá e sai da OnlyFans. Não é mais para você, você se batizou, você está num processo para chegar em Jericó, não é mais o seu lugar. E aí você pensa assim, não, Deus não está preocupado com isso. Tira a sandália do teu pé, Josué. Não brinca comigo, no Egito tu faz o que tu quer, aqui em Canaã quem manda sou eu. Tira a sandália do teu pé. Não brinca de ser crente comigo. Pode brincar de ser crente na casa do rock, na minha presença tira a sandália, porque é santo onde tu pisa. Não brinca com a minha glória. Não brinca com a verdade do reino de Deus. Existem demônios, Josué. Demônios querem matar o teu filho. Não brinca com isso, Josué. Tira a sandália. Tira teu ministério. Tira tudo que está na minha frente. Fica só eu e você, Josué. Santidade ao Senhor. Sem santidade, nós não vencemos Jericó. Vou repetir. Sem santidade, nós não vencemos Jericó. Sabe por que tem muitos de nós na mesma guerra há 30 anos? Porque não abandonamos o pecado de estimação há 30 anos. Continuamos com a língua maledicente. Continuamos com pecadinhos escondidos, com lascívias. E Deus está dizendo, Josué, aqui no Egito está tudo bem, Josué, porque a jurisdição ali é do diabo, ali não é meu. Mas aqui em Canaã a jurisdição é minha e as leis aqui são outras. Então tira a sandália do pé, não brinca de crente comigo. Eu te amo. Eu abri o mar vermelho, eu abri o Jordão, eu desci maná do céu, eu cuido da tua casa, eu estou provendo a sua vida desde que você saiu do Egito. Não brinca comigo porque eu não estou brincando com você. Eu não brinquei de morrer na cruz, então não brinca comigo. Josué, na minha presença, tira a sandália, porque eu sou santo. Quem está entendendo? Não brinca com Deus na jurisdição de Deus em Canaã. Pastor, e qual é o segundo aparelho, segundo princípio para entrar? Aí eu quero fazer um teatro para você identificar e não sair mais da memória. Eu sou Josué, vocês é o povo de Israel, amém? Amém? Eu sou Josué, eu vou ali falar com o anjo, o Senhor do exército de Deus. Pois não, tira a sandália, tá.
Ó, seguinte, vocês vão vencer Jericó, avisa o povo para dar 6 voltas, tá, beleza. Gente, paz do Senhor. Ô gente, paz do Senhor, eu sou Josué, estou voltando. Falei com um anjo agora. Gente, eu falei com um anjo. É o comandante dos exércitos de Deus. E ele falou que nós vamos vencer Jericó. Jericó é nossa. Só que tem um detalhe. Nós vamos dar 6 voltas quietinho. Na 7ª a gente vai dar um grito. E depois do grito o muro cai. Só viu mesmo. Não, porque é uma vergonha. É uma vergonha eu ir embora dessa igreja. Eu ia dizer assim: Josué, Josué, pelo menos uma britadeira, um martelete, Josué, uma funda, sei lá. Grito não derruba muro. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo que era difícil de acreditar em Josué? Fala comigo, fala a verdade, quem acredita? Quem acredita que uma oração de madrugada vai mudar o marido? Uma oraçãozinha, faz 20 anos que esse homem não muda. Vou jejuar 3 dias, para quê? Já jejuei tanto. Então repete comigo assim: grito não derruba muro, obediência derruba. Não tem a ver com grito. Deus só provou se o povo e Josué eram obedientes. Deus mandou fazer uma coisa ridícula, só para mostrar que a vitória nunca é nossa. Porque nosso grito não derrubou nada até hoje. Quem concorda que o nosso grito não derruba nada e nunca derrubou? Mas é a obediência à palavra dele que vai fazer os muros de Jericó cair na nossa frente. Então tem a ver com obediência, não com força. Tem a ver com obediência, não com estratégia. Tem a ver com obediência, não com grito. Tem a ver com obediência, com o Deus que a gente serve, que é poderoso para derrubar qualquer muralha. Para nós é intransponível, para ele é um tijolo. Obediência, santidade e obediência. Queria que você fechasse os olhos e recebesse essa palavra no seu coração agora. Recebe essa palavra lá no seu coração. Você que tem Jericós para vencer, recebe lá dentro. Eu quero ler com você Deuteronômio 24. Eu quero ler para você, por favor, feche seus olhos. Deuteronômio 24: pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar vitória. Quem tem Jericó aqui, por favor, não olha para o marido agora, ele não é só Jericó. Quem tem Jericó para ser vencida, guarda essa palavra agora. Que possamos lembrar que outras batalhas o Senhor venceu por nós. Que possamos lembrar que nem todos entenderão as nossas guerras. Que possamos vencer primeiro em casa e em nós, depois fora. Que possamos respeitar tempos de descanso e de recuperação. Que nos dias confusos possamos ter a certeza de que Deus não perde o controle e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos arranca a vergonha do passado e que o nosso trabalho é descansar, andar em santidade e obediência. Repete comigo: o meu trabalho é descansar, andar em santidade e obediência. O trabalho de Deus, repete comigo, o trabalho de Deus é vencer, e Ele nunca perde uma batalha. Quem recebe isso no seu coração, fica de pé em nome de Jesus. Olha para sua Jericó, não, olha para o seu marido. Vamos nos abraçar em família. Pode abraçar sua família. Ele que vai encerrar? Vem cá, vem cá. Vem cá, fica aqui comigo. Vamos orar pela família agora. Depois nós vamos ouvir uma palavra para encerrar o nosso culto. Senhor Jesus, cada família aqui tem uma Jericó para ser vencida. Algumas são maiores, outras menores. Alguns medos que vêm da infância. Outras situações que surgiram ontem. Um diagnóstico pode ser uma Jericó.
Um empreendimento para quem nunca foi encorajado pode ser uma Jericó. Um desafio novo pode ser uma Jericó. Uma nova amizade pode ser uma Jericó. Senhor Jesus, nos ajuda a transpor as muralhas que estão na nossa frente. Nos ajuda a compreender de que a gente não consegue derrubar nada. Que se não for na tua vontade, na tua força, nós não derrubamos nada. Mas nós queremos andar em santidade, e descanso e obediência, para que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. E eu coloco a minha casa, coloque agora a sua casa diante de Deus. Eu coloco a minha casa diante do Senhor, para que o Senhor vença e derrube os muros no coração dos meus filhos, os muros no coração da minha esposa, do meu marido, os muros que impedem a minha casa de prosperar, os muros que impedem a minha casa de viver da terra que mana leite e mel. O que está impedindo você de usufruir do que mana leite e mel, cai por terra nessa noite. Cai diante dos teus olhos, não pelo seu grito, mas pela sua santidade e obediência, por aquilo que o Senhor pediu para você. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Vamos ouvir a palavra. Boa noite, igreja. Boa noite para você que está online aí também. Eu quero que vocês abram em Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Quem não tem Bíblia, é fácil instalar, né? Play Store. Tá. E que fala assim: quando os caminhos de homens são agradáveis ao Senhor, Ele faz até seus inimigos vivam em paz com Ele. Uma pessoa que tem uma vida íntegra com Deus, mesmo que ela tenha inimigos, eles não têm o que apontar, porque a integridade dela fala mais alto. Que nessa semana e todos os dias a gente tente, que a gente busque andar mais pertinho de Jesus e seja mais parecido com Ele. Agora vamos orar. Senhor, obrigado por ter me dado essa oportunidade de subir aqui em cima, por ter falado do seu nome, Senhor. Que nessa semana todo mundo seja mais parecido contigo, para que todos aqueles que não têm você na vida deles andem em paz e vivam uma vida feliz. Senhor, abençoa a vida de todo mundo e a minha também. Abençoa quem está lá na casa, que não conseguiu vir no culto. E é isso. Em nome de Jesus. Amém. Repete para mim, Senhor. Estende a mão para eles. Que o amor de Deus Pai, bem forte. Que o amor de Deus Pai, A graça do Filho a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo. e a comunhão com o Espírito Santo. Vá em paz. Vá em paz. Manda um beijo. Um beijo.